Olá, amigos, olá, amigas. Estamos novamente aqui, mais um domingo de muita alegria, de muito carinho. Hoje, novamente, teremos o nosso querido palestrante Aldo, que vai nos trazer uma linda reflexão para a nossa noite. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, nos trazendo toda a paz, todo o amor, vindo lá do alto. Que o nosso Mestre Jesus possa sempre estar do nosso lado, nos amparando, nos protegendo e sempre nos direcionando para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fraternidade. Que possamos buscar nesse momento muita luz e que sejamos sempre mensageiros de Jesus, levando a paz, a fé, a esperança. Que ao terminar a explanação do Aldo, que todos possam receber o passe virtual, lembrando sempre da nossa água, deixando ao lado para ser fluidificada. Que Jesus abençoe a nossa semana e que possamos estar novamente na próxima semana, nesse mesmo horário. Então agora eu convido o Aldo para trazer uma linda mensagem a todos nós. Que assim seja. Hoje nós vamos ter, amigos, a oportunidade de refletir um pouquinho sobre esse tema Pais e Filhos, Terapêutica Divina. Uma semana simbólica para isso. Nós tivemos no domingo, que é o primeiro dia dessa semana, a comemoração Dia das Mães, um dos símbolos da família. Na quarta-feira, na metade da semana, dia 15, o Dia da Família. E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a família. Amigos, nós passamos hoje, nós sabemos, por um momento muito especial no planeta de transição. Do mundo de provas e regeneração, para o mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração. E nós sabemos que é um momento de turbulências em todos os sentidos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo o Apocalipse, metaforicamente descrito por João Evangelista, o joio separado do trigo. E nós sabemos que os amigos do bem, a espiritualidade do bem, está trabalhando de uma maneira incrível do lado de lá, para que as coisas, esse momento de transição aconteça da melhor maneira possível. Mas os irmãozinhos também menos esclarecidos estão organizados nesse sentido também, para que eles possam arrebanhar o máximo de espíritos que conseguirem, porque nós sabemos que aqueles que decidiram não evoluir com o nosso planeta serão reposicionados para mundos mais primitivos, para trabalhar com ferramentas mais simples, porque agora o planeta precisa evoluir. E Deus não precisa pedir permissão à criatura para fazer o que Ele sabe que tem que fazer. Então, a família nesse momento, ela nunca foi tão chamada, convocada a dar o seu testemunho como agora. A família está sendo extremamente assediada por essas influências espirituais negativas. A gente percebe a quantidade de divórcios, pais que não conversam mais com filhos, irmãos que não se falam mais devido a questões materiais, financeiras, herança, é filho matando pai, a quantidade de suicídios que nós observamos, casos de depressão. A família está sendo convocada muito a dar o seu testemunho. E antes que a gente comece a falar precisamente sobre pais e filhos, amigos, vamos recordar a importância espiritual de se viver em família. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico, Neio Lúcio nos conta uma história em que Jesus faz a comparação que a família é o cadinho da alma. Eu vou pedir a permissão de trocar a palavra cadinho por uma palavra mais fácil para o nosso entendimento. A família é o pilão da alma. Lembra dessa estrutura muito comum em sítio fazenda, aonde se colocava geralmente os grãos duros dentro desse vaso de madeira, geralmente se colocava lá o milho, e o que acontecia? Irmã, acho que está falhando aqui, não está passando. Será que acabou a pilha?
Aí foi? Foi agora? Ah, onde que está o sensor dele para direcionar? Tá, obrigado. Então a gente colocava os grãos duros, geralmente o grão de milho, e com o uso de um pedaço de madeira, de um pau, com o uso da insistência da força, procurava-se renovar transformar aquele grão, por exemplo, no fubá. Amigos, o que daria para ser feito com um grão duro de milho? Seco? Praticamente nada. Dá para fazer um bolo, uma polenta? Não. Até para eu dar esse grão de milho para um porco, ele precisa passar pela trituração dos dentes do animal para liberar a sua melhor essência nutritiva. Se eu dou esse grão para uma galinha comer, tem que passar pela corrosão do trato digestório da galinha para poder liberar a sua melhor essência. E depois que o milho é refinado, transformado em fubá, pela insistência, pelo solavanco, pela força, nós temos aí a possibilidade de todas essas delícias com o fubá. Assim, amigos, é a família. A família é o nosso pilão da alma. É lá onde nós vamos encontrar as melhores oportunidades de refinamento, de aprendizagem. É o filho rebelde, dando oportunidade do refinamento da paciência. O esposo rude, a esposa insensível, dando oportunidade do refinamento do perdão. Aquele familiar que você tanta ajuda e nunca teve um obrigado na vida. Dando oportunidade da gente aprender a trabalhar, a amar sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. A família é o nosso pilão. Amigos, e nós estamos às vezes, podemos achar que nós estamos na família errada e que Deus se equivocou em colocar pessoas tão difíceis para conviverem assim. Mas nós estamos na família que nós merecemos, que nós elegemos e que nós precisamos. Que nós merecemos, amigos, pela situação de vivências em vidas passadas, situações que nós tivemos em outras vidas e que basicamente Deus permite agora nós nos encontrarmos para melhorar os nossos sentimentos, para modificar aquele ódio, aquela raiva, se não ainda num amor verdadeiro, mas num sentimento melhor. Nós estamos na família que nós elegemos pela nossa sintonia. Às vezes eu não tive tantas vidas assim com as pessoas que eu estou hoje reencarnado, mas são pessoas em que eu me sintonizo, porque são pessoas, aquela família, aquelas pessoas, elas vão passar pela mesma lição que eu preciso passar. Então eu estou ligado àquela experiência de vida, àquelas lições que serão colocadas naquela família. Nós estamos na família que nós precisamos para evoluir. Às vezes numa outra vida eu tive um pai que me deu atenção, eu tive uma mãe amorosa, eu tive uma condição econômica excelente. E sabe o que eu fiz por tudo tá legal na minha vida? Eu não fiz nada, eu fiquei parado. Eu voltei para o plano espiritual do jeito pior do que eu saí. E num próximo planejamento reencarnatório eu pedi para estar com esse pai, com essa mãe, que não é tão bom quanto o outro que eu tive, mas eu precisava dos empurrões. Eu precisava de uns solavancos para poder evoluir. Às vezes eu estou na família que eu preciso. Portanto, companheiros, as melhores oportunidades de refinamento, de evolução, estão na família. E quando nós vamos, Chico dizia que na reencarnação ninguém erra de endereço. Acho que só isso, né, sintetiza tudo que nós podemos pensar em relação a isso. E entrando, amigos, agora na situação de pais e filhos propriamente dito, eu recordo que na minha geração o desafio dos meus pais era criar os filhos numa época de muitas dificuldades. Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando garoto, a gente tomava refrigerante só final de semana, só no domingo. E não dava para comprar um refrigerante para cada filho, porque era muito filho. Aí o pai, muito esperto, que se ele abrisse a tampinha da garrafa desse para o primeiro filho, o que bebesse o primeiro gole tomava o refrigerante inteiro, não sobrava para os outros. O que ele fazia? Ele furava a tampinha com a faca. Já passou por isso? Pega a tampinha da garrafa, fura com a faquinha um buraquinho desse tamanho. Toma, moleque, bebe um pouco aí. E você chupava, o negócio não saía. Por mais que você chupava, o beiço ficava preso na tampinha, não saía o negócio.
Aí chega, tua vez do seu irmão, passa o seu irmão. Rapaz, e aquela garrafa rodava 5 vezes entre os irmãos. Parecia que você tinha bebido 5 litros de refrigerante. E era desse tamanhozinho de refrigerante, né? Quem que tinha roupa nova quando tinha muitos irmãos? Quem ganhava roupa nova? Só o primeiro filho. Porque os outros usavam aquela roupa. A não ser que no aniversário a madrinha desse um sapato novo, uma roupa nova. E era assim, não é? E qual o desafio hoje de nós pais no mundo de hoje? Se dos nossos pais era criar os filhos no mundo de muitas dificuldades, hoje o nosso desafio é criar os filhos no mundo de muitas facilidades e tentações. As drogas, o consumismo, a pornografia na palma da mão a qualquer acesso. Então hoje nós estamos, esse é o nosso desafio. Criar espíritos que nos são depositados por Deus no mundo de tantas tentações. Amigos, e hoje nós também vivemos uma situação que os pais nunca tiveram tanto ausentes no lar em questões de sobrevivência. Tentar ganhar a vida para dar uma vida digna para os filhos. E muitos estão se sentindo muito culpados com essa ausência que eles estão tendo no lar, essa ausência justamente para poder ganhar a vida. Estão se sentindo culpados, porque às vezes o pai e a mãe saem de casa, o filho está dormindo para trabalhar. Aí ele volta 8, 9 horas da noite e o filho está dormindo. Ele vai conviver final de semana com o filho. E muitos estão psicologicamente sentindo muito ruins com isso. E aí, irmãos, nós temos alguns questionamentos. É importante dizer nesse momento que nós não estamos aqui julgando ninguém. E nós não estamos também tentando apresentar receitas, porque elas não existem. Nós somos espíritos diferentes um do outro, nós estamos em graus evolutivos diferentes, o meu tempo pode ser não o seu tempo, e o que é fácil para mim pode ser muito difícil para o outro. E assim vai. Nós estamos aqui como espíritos irmãos, levantando reflexões, para que nós possamos aplicar a nossa realidade. E com essa história de tentar diminuir esse remorso que eu estou sentindo pela minha ausência ao lar, muitos pais, muitos de nós estamos muitas vezes até inconscientemente, às vezes não passa nem pela razão, querendo comprar o afeto dos nossos filhos. Isso pode ser feito em relação a excessos de bens materiais, excesso de presente, não é nem um dia especial, mas vou levar, e o filho espera o pai chegar, porque quando o pai e a mãe chegam, vai ter presente. Mas e o dia que o pai e a mãe chegam sem presente? Que decepção! E na verdade, nós estamos muitas vezes na tentativa de comprar, nós estamos fazendo o quê? Criando um espírito consumidor. Um espírito que precisa de matéria para ter estímulo para ser feliz. Devemos refletir que nós precisamos nos dar como presente para os nossos filhos, um tempo maior quando for possível. Não estamos negando que você não podemos dar o videogame de última geração para os filhos. Podemos, não vai te apertar o orçamento familiar, tudo bem, mas que a gente sente um pouquinho com eles também para jogar esse videogame. Nos dar de presentes também quando for possível. Outra coisa, quando eu convivo com meu filho somente final de semana, você acha que eu vou querer ser o chato? Você acha que eu vou querer implicar com ele? Eu quero que ele me ama. Eu quero que ele me ame. E a gente acaba muitas vezes falando muito mais sim para coisas que a gente deveria dizer não. Porque eu quero ser legal com meu filho. Vou ser chato no final de semana, convivo com ele, trabalho tanto. E aí a gente se pega muitas vezes não deixando que os nossos filhos, esses espíritos que estão na nossa tutela, cresçam, aprendam com as dificuldades. Começamos a fazer tudo por eles. E hoje nós temos uma geração que não tem objetivo de vida.
Pergunta o que eles querem ser, não sabem. Estão fazendo agora inscrição para o vestibular e não sabem o que vão colocar. Não tem. Uma geração que não sabe conviver com o não. Não sabe conviver com o não. Porque demos tudo sim. Não, filho, pode, tudo que você quiser pode. Sim, filho, você é o melhor, não tem ninguém melhor que você no mundo. Estamos, na verdade, algemando a criatividade dessas crianças, desses espíritos, passando a mão na cabeça para tudo. Eles não têm mais objetivo de vida. Para que eu vou viver? Para que lutar? Eu estou fazendo uma escola porque eu quero o quê? Antigamente a gente sabia que isso era importante para ter uma profissão, para ter uma família, para ter um sustento. E hoje qual é o objetivo na cabeça da maioria deles? Vazio, tanto faz. É o tanto faz. Precisamos da oportunidade deles aprenderem pelas dores, dificuldades. E ainda bem que a gente está do lado. Se a gente precisar, a gente auxilia. Mas fazer a parte deles é criar uma geração desanimada, sem perspectiva, sem esperança para nada, não é? E nós esquecemos que a vida, ela vai dizer mais muito não do que sim. A vida não vai passar a mão na cabeça para tudo, não vai. Ele vai ter que enfrentar dificuldades lá fora. E se ele não tiver uma proteção emocional, o que vai ser desse nosso filho, dessa nossa criança? Talvez passe na cabeça dele que a droga pode ser a solução para tentar esquecer os problemas familiares que ele está vivendo. Ou o álcool para resolver as questões íntimas dele. Ou simplesmente pode parecer para ele que aquele não, que aquela dor que ele está passando, que ele nunca foi treinado, educado para conviver com isso, ele possa pensar que saltando de um prédio resolva o problema dele. Então nós precisamos também nos questionar isso. E uma outra coisa, amigos, é que muitas vezes na tentativa de comprar essa nossa ausência, de nos sentirmos mais presentes, amados pelos nossos filhos, nós queremos nos tornar, acima de tudo, como melhores amigos dos nossos filhos. É uma frase bonita, né? O meu pai é o meu melhor amigo, a minha mãe é a minha melhor amiga. Só que o essencial para os nossos filhos seria a frase: o meu pai é o meu melhor pai, a minha mãe é a minha melhor mãe. Porque os nossos filhos precisam de um pai e de uma mãe. Não que nós sejamos somente melhores amigos. Ele precisa de alguém que empurre ele para frente. Ele precisa de alguém que coloque ele no caminho. Mesmo que ele não entenda naquele momento que isso é para o bem dele. Ele precisa de um pai. Ele precisa de uma mãe. Alguém que oriente o caminho para ele. Alguém que mostre para ele quais são os caminhos que ele deve seguir. Sabe o que é ser pai e mãe hoje, verdadeiramente para um filho? É ser remédio amargo. Ser pai e mãe, cumprir o papel de pai e mãe, é ser remédio amargo. Porque uma criança que toma um remédio amargo, ela só consegue visualizar o sabor do remédio. Ela não consegue ainda perceber como esse remédio vai ser extremamente importante para a vida dele, para a saúde dele. Ser pai e mãe verdadeiro é ser remédio amargo. E sabe como muitas vezes você vai ser pago por muitos filhos por ter sido o remédio amargo do seu filho, cumprindo o teu papel de pai e de mãe? Muitas vezes com ingratidão, com desprezo, como a gente vê, não é? E sabe como alguns filhos, somente o único dia da vida deles, que eles vão olhar para trás e falar assim: puxa vida, como foi bom o meu pai e a minha mãe não ter desistido de mim. Somente o dia que eles forem pai e mãe. Aí é que algumas coisas saem da razão e vêm para o campo da emoção, porque eles vão passar pelas mesmas coisas. Eles vão amar uma criatura como sendo mais importante que o ar que eles respiram. E eles vão conseguir entender emocionalmente o amor que o pai e a mãe teve por eles. É preciso ser pai, é preciso ser mãe. Olha essa frase, esse texto do Mário Sérgio Cortella.
Um pai e uma mãe não podem dizer jamais para o filho que, porque eu te amo, aceito tudo, pois é exatamente o inverso. É porque eu te amo que eu quero que você seja uma pessoa decente. É porque eu te amo que desejo que você tenha ciência de que as coisas são conquistadas com esforço. Os nossos filhos, eles têm que ter noção que eles têm que ter obrigações. Eles têm deveres e obrigações. A mão que acaricia tem que ser a mesma mão que repreende quando for necessário. A mesma mão que mostra o caminho. Ao Chico, não sou adepto da violência, mas aprendi que sem disciplina alguma, criança vira gente. Criança alguma vira gente. É preciso educar, é preciso orientar. E quantas vezes, amigos, a gente percebe hoje quantas crianças são órfãos de pais vivos, não é? Muitos pais ainda nessa rotina, né? Aqueles ainda que tentam, quando chegam em casa, quando tem um tempo, criar um certo vínculo com os filhos, por menos tempo que haja. Mas aqueles que chegam e que o filho continua no quarto, outro está na sala, e não há convivência alguma emocional no dia. E muito o que está acontecendo hoje é que nós estamos terceirizando a moral e a ética dos nossos filhos, repassando para a escola, para o catecismo, para a evangelização infantil, para a babá, para a creche, para a sogra, para os avós, a formação moral e ética dos filhos. Sendo que quem tem obrigação de fazer isso é quem? É o pai e a mãe, independente de estarem vivendo juntos ou separados. Porque mesmo que os pais estejam divorciados, o filho ainda é filho dos dois. E a gente percebe hoje que muitos pais acham, checaço, o meu filho estuda na melhor escola de Ribeirão Preto. Eu dei uma excelente instrução intelectual para o meu filho. Só que ele pode ser muito pobre em termos morais, em termos éticos, não é? Olha essa cena. Quem na nossa época, ai se a professora falasse alguma coisa dos nossos pais, não é? Os nossos pais vinham mostrar que a gente tem nossa parcela de culpa. E olha o que a gente vê hoje, a inversão. É lógico, amigos, que a escola, é lógico que o centro espírita, o catecismo, a evangelização podem contribuir, contribuem e devem. Só que nós não podemos transferir essa responsabilidade que nós temos para os outros. Nós podemos sim aceitar ajuda como é fornecido, muito importante, mas a responsabilidade pai e mãe, mesmo que não estão vivendo juntos. E qual é o grande desafio? O grande desafio, amigos, é justamente buscar o equilíbrio. Porque nós não podemos parar pela luta que a gente precisa ter pela sobrevivência. Porque todos nós queremos dar condições dignas para os nossos filhos, para a nossa família. Então, qual é a situação? É tentar o equilíbrio entre a nossa sobrevivência, mas também o afeto emocional na família. Se hoje não dá mais para dar tanta quantidade de tempo quanto os nossos pais nos forneciam, só tem uma saída: trocar a quantidade de tempo pela qualidade de tempo. É chegar em casa depois do serviço, desligar um pouquinho a televisão, deixar o celular do lado, o WhatsApp um pouquinho e passar a conviver emocionalmente com os nossos filhos. Rolar no tapete com eles, brincar. Criança quer brincar. Vai numa festa de aniversário de 3, 4 anos, dá roupa para a criança de presente. Ela vai te odiar. Ela nem vai ver o presente que você deu. Criança quer brincar. A gente precisa nessa convivência emocional, sabe por quê? A gente precisa cultivar o amor com eles. Porque amor não é genético. Não é porque você nasceu da minha barriga que você é obrigado a me amar. Amor se cultiva. É igualzinho a roseira. Se todo dia eu pegar aquela colherinha pequenininha de café, aquela minúscula de café com água, e colocar nesse vaso dessa roseira, ela
continua bonita, com a cor e com o cheiro que te agrada, papai e mamãe. Agora esquece de colocar aquela colherinha de água. Ela vai secando. E o que sobra da roseira quando ela seca? Sobra os espinhos. E como esses espinhos vão nos machucar, papai e mamãe. E dependendo como é que essa roseira secou, se não sobrou nenhum brotinho vivo, não vai adiantar muito depois catar um balde cheio d'água, tentar jogar o balde cheio d'água na roseira. Ela secou, só sobrou os espinhos. É preciso, amigos, a gente conviver emocionalmente, cultivar o amor. Olha essa frase de André Luiz: quando o berço é relegado ao abandono, o lar desce ao nível do inferno. Mostra, né? E o que a doutrina espírita nos aconselha que nós podemos fazer para essa terapêutica divina entre pais e filhos, né? Não esquecer primeiro que nossos filhos são espíritos. Os nossos filhos são espíritos. E nós tivemos talvez outras reencarnações aonde nós não tivemos histórias tão boas. E quando nos encontramos, é natural que tenha alguns atritos, mas que nós aproveitemos, enquanto eles são crianças principalmente, enquanto ainda o espírito dele não manifestou todas as tendências de outras vidas, que a gente possa combater os valores que ele traz, as tendências ruins, assim como o jardineiro arranca a erva daninha, enquanto ela não lançou raiz profunda, a gente trabalhar para criar ética moral, combater o egoísmo, o orgulho, as chagas da humanidade, modificando isso por sentimentos bons, modificando esse espírito, educando esse espírito, apresentando para eles valores. Tudo isso, amigos, baseado no Evangelho do Cristo. Não interessa qual religião, o Evangelho do Cristo está em toda e qualquer religião cristã. Importante demais da gente dar uma formação religiosa para as nossas crianças. No catecismo, a evangelização infantil. Gente, evangelizar o filho, sabe, acima de tudo, é ajudar o próprio anjo da guarda dele. É ajudar o próprio mentor espiritual que está com ele. Porque como é que o mentor, se a criança não é um médio ostensivo, como é que ele fala a cabeça de nós? Pela nossa consciência. Então está sendo apresentado para o meu filho a droga. Se ele tem embasamento disso, já foi falado com isso em casa, a evangelização, o catecismo mostrou isso aí, o mentor pode trazer na lembrança, na cabeça dele: pensa bem, lembra aquilo que você aprendeu? Isso não é caminho para você. Orientar: nossa, meu filho está pensando no suicídio. Eu criei embasamento intelectual nele, na orientação, no catecismo, na evangelização, em que eu possa, o mentor espiritual, possa puxar a lembrança. Espera um pouquinho. Você quer tirar a tua dor se suicidando? Você lembra que você aprendeu o que acontece depois do lado espiritual, quando a pessoa comete suicídio? A gente está ajudando o próprio mentor espiritual dele, o anjo da guarda dele, a cuidar melhor dele, auxiliar melhor. Gente, Evangelho no lar. Evangelho no lar é o nosso seguro residencial espiritual. Só depende de nós renovarmos esse seguro. Só depende de nós. Não falamos que a família hoje está sendo assediada nesse momento como nunca houve? Vamos proteger o nosso lar. Evangelho no lar, proteção, nosso seguro residencial espiritual. E acima de tudo, amigos, precisamos... Volta para minha amiga, que não está pegando aqui. Nós precisamos, acima de tudo, exemplificar. Porque não adianta nada os nossos filhos aprenderem tudo lá fora, se a gente dentro de casa não pratica isso, não é? Um exemplo ensina mais do que 1000 palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se meu filho perceber que eu passo em sinal vermelho, um dia ele vai achar que é normal passar em sinal vermelho. Se o meu filho ver que eu estou dirigindo embriagado, ele vai achar normal que é dirigir embriagado é comum. Olha que frase fantástica essa. A palavra convence, mas o exemplo arrasta.
E, acima de tudo, nessa educação, que ela seja feita sempre com amor. Sempre com amor. Gente, antigamente a gente percebia que até para domar um cavalo bravo antigamente, a gente via em filme, como é que se fazia? Machucava o cavalo. Machucava para que ele cedesse. Como é que hoje estão domando cavalos? Deixando que ele se aproxime, dando o tempo dele, deixando dar uma volta, aproximando, com amor. Com amor. Dá para fazer isso com amor. Porque se a gente tentar fazer isso com guerra, machucando com violência, o próprio Cristo mostrou que esse não é o caminho, né? Se ele quisesse, a espiritualidade poderia dar um jeito. Quando Jesus foi preso, preferiu se entregar para não ter que partir por esse caminho. Então o amor educa, o amor transmutado em atenção, em diálogo e principalmente em convivência emocional. Porque é aí, eu sinto falta de você, porque a sua ausência me toca alguma coisa aqui dentro. Esse sentimento é importante criar. E amigos, o que a nossa doutrina espírita nos diz em relação aí para os pais? Santo Agostinho. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar-se de Deus, essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e que em ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Nem todos nós aqui somos pais, mas todos nós aqui somos filhos. Olha a orientação que é dada para nós, filhos. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que sustentarem sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral e muitas vezes se obrigaram a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com ingratidão e o abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência, em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Olha agora, irmãos, alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres, e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que fossem assim. Raridade a gente ter oportunidade de momentos de reflexão íntimos, principalmente sobre a família. Eu gostaria de convidar agora vocês para que a gente fizesse agora uma vibração para os nossos filhos, para os nossos pais. A gente entrasse em sintonia com a espiritualidade que aqui se encontra e mandasse os nossos melhores sentimentos aos nossos pais, de gratidão aos nossos filhos, de amor.
vejo onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Queridos irmãos, que possamos amar cada vez mais. Obrigado a todos, amigos.